Vamos falar de verbos completamente irregulares? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder continuar com nossos estudos de presente do subjuntivo para a língua espanhola, a gente vai falar de verbos que não somente são irregulares, como as outras situações que a gente já falou das outras aulas do presente subjuntivo, mas verbos que mudam violentamente, fazendo com que a nossa vida do espanhol seja cada vez mais difícil. Uma coisa que eu quero que a gente entenda com a questão de verbos irregulares é que todas as línguas possuem verbos irregulares. Nós, quando falamos em português, a gente não percebe muito isso porque nós temos verbos que utilizamos com muita frequência e que fazem com que a gente nem perceba que eles são irregulares. O que vai acontecer com a língua espanhola é que isso acontece também. Existem verbos irregulares que aparecem aos montes e que fazem com que a gente fique pensando que a gente nunca vai conseguir ser fluente em língua espanhola, mas é uma questão de costume. Por isso que é muito comum a gente sentir uma certa barreira, um certo bloqueio com aprender com verbos irregulares, porque eles não têm algum tipo de padrão. Por isso o nome verbo irregular, porque eles não possuem uma regularidade, padrão. Então o que acontece é que a gente tem que ter cada vez mais contato com a língua espanhola. A gente tem que ter a inserção para poder conseguir ver vídeo, para poder ver música, para poder justamente conseguir fazer com que a gente leia textos, notícias. Quanto mais a gente puder absorver a língua espanhola na sua naturalidade, mais vai ficar simples para a gente poder conseguir ver esses verbos irregulares acontecendo. Apesar do presente do subjuntivo não ser uma questão de um tempo tão comum de ser utilizado, é uma questão que a gente precisa ter sempre costume com a língua espanhola. Sempre deixar de a gente ver cada vez menos traduzindo do português para o espanhol, mas pensando o espanhol com o espanhol. O que a gente vai ter com os verbos completamente irregulares do presente do subjuntivo vão ser, primariamente, que eu vou colocar nesse vídeo, com 5 verbos. O que acontece é que existem outros verbos que mudam violentamente. Eu vou deixar para vocês uma listinha com esses verbos que mudam demais, e inclusive com os verbos que mudam um pouco de irregularidade no presente do subjuntivo, no link aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir conferir, ou se não, você pode também acessar esse código QR para poder ver essa lista desses verbos também, para você poder se sentir um pouco mais tranquilo. Eu vou tratar desses 5 que eu considero os mais importantes, mas nessas listas você vai encontrar muitos outros verbos. Você não precisa saber de todos exatamente agora, depois desse vídeo, mas você tem que saber que eles existem e ir praticando um pouquinho de cada um. Vamos ter primeiro o verbo dar. O que a gente vai ter como definição de conjugação vai ser a seguinte. Vamos ter de, des, de, demos, deis, den. Então a gente vai ter essa construção desses verbos, percebendo que eles mudam bastante, inclusive alguns com acento, outros sem acento, mas perceba sempre que a questão da acentuação é para poder fazer diferença de verbos, diferença de outras palavras. Por exemplo, perceber que quando a gente tem o verbo dar, a gente tem acento, enquanto ele é para poder fazer uma diferença da preposição de. Também o verbo estar. Vamos ter então este, estes, este, estemos, esteis, este. Vamos ter então aqui também a questão da acentuação, que não muda a pronúncia. Então a gente não vai falar este. A gente vai sempre fazer com que as vogais do espanhol sempre respeitem com que a gente vai ter de A, E, I, O, U. Por isso que, inclusive, para o espanhol, não há diferença da gente falar questões de vogais abertas e vogais fechadas. Vamos ter também o verbo haber, que vai se conjugar da seguinte forma. Haya, hayas, haya, hayamos, hayais, hayan. Perceba que quando a gente vai ter o Y, a gente vai ter a questão de que o Y ele pode ter a questão de uma pronúncia de aja, aya ou acha. Isso vai depender muito das regiões que a gente vai ter do espanhol. Temos tanto de países da América Latina que vão ter uma pronúncia, como também a questão da Espanha em algumas de suas províncias e estados vão ter outra pronúncia. O que você tem que fazer é se acostumar com a questão das possibilidades e ver uma que seria mais fácil para você. Eu, por exemplo, eu gosto muito de quando eu vejo a questão do Y com adja. A questão do ir também vai com a mesma questão do que temos de conjugação, que ela vai ser parecida com o haber que vamos ter vaya, vayas, vaya, vayamos, vayais, vayan. Mesma coisa que acontece com aya. Temos então vaya, vacha e vaja. Isso vai ser mais uma vez uma questão de preferência e também de regionalidade do que você vai ouvir. A preferência eu digo na sua questão do que você vai querer ter de sotaque. Então isso vai ser a questão mais de que também quando você for para um dos países que tem uma outra pronúncia,
Pode ser que eles tenham uma certa dificuldade porque eles não estão acostumados. Não é que eles não te entendem, é só que eles não estão acostumados com a questão da tonalidade e do som. Já no caso do verbo saber, vamos ter então sepa, sepas, sepa, sepamos, sepais, sepam. É um que ele é um pouquinho mais simples do que as outras conjugações, mas tentar lembrar que ele é do verbo saber é o que complica. E também até para poder ficar pensando um pouquinho mais, poxa, Alessandro, mas desses verbos irregulares, o estar e o dar, eles não mudam tanto. O que acontece é que a questão deles mudarem muito é a questão do acento que a gente vai ter como acento diferencial. Não é porque eles mudam com muitas palavras, como temos também da questão do verbo saber, mas é porque quando a gente olha para ele, a gente não pensa que a gente tem essa questão da acentuação. Isso que traz a diferença do que a gente tem de um verbo completamente irregular. Não é que a palavra precisa mudar completamente, mas uma acentuação ela não é tão intuitiva. Já na questão do verbo haber, temos também algumas outras informações. Como, por exemplo, a gente vai ter o verbo haber, que ele vai ser em sua forma pessoal, na questão que a gente vai corresponder à forma do presente do indicativo, que ele vai fazer com que a gente tenha essa forma de a gente utilizar na questão de falar que existe alguma coisa que a gente não está muito acostumado a utilizar no português. Porque a gente, em vez de utilizar o haver, a gente usa ter. Então a gente tem essa mania, porque no português a gente fala tem em algum lugar, em vez de haver em algum lugar. Mesma coisa acontece com o espanhol. A gente usa haber e não tener. Então a gente teria, por exemplo, no creo que haya muchos problemas. Então, não acredito que tenha muitos problemas. Mesmo que você traduza para ter, lembre-se que no espanhol é haber. E essas construções de no creo que haya são muito comuns, não somente são do estudo, mas também do que a gente vai ter como algumas outras frases, como por exemplo, eu não acredito que possa existir algumas questões de, como por exemplo, um curso que ele esteja num preço muito acessível de espanhol, como por exemplo é o caso do meu curso, que você vai pagar apenas R$40 para você poder estudar a vida inteira. É um curso com acesso vitalício que você vai não somente teoria, mas também da prática. A gente vê aqui o espanhol em sua estrutura e também a gente vê notícias em espanhol, artigos científicos em espanhol, podcast e vídeos para que você possa ver o espanhol em sua funcionalidade e também traçando outros paralelos de sotaque, de pronúncia, que temos também da questão de uso de pronomes e também como conseguir entender as informações e até mesmo de algumas questões que fogem um pouco da gramática e vão para a conversa usual. Você utilizando o cupom, você vai pagar esses R$40 pelo curso completo. Se você não gostou, se não achou que era exatamente o curso que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo desse curso, não tem problema nenhum. Então, o link está aqui embaixo do vídeo para você poder acessar, ou senão você pode escanear esse código QR para você poder conseguir dar uma conferida, dar uma olhada e vir estudar espanhol comigo. E assim como a gente também pode utilizar do pretérito perfeito de subjuntivo, para poder falar de algo que aconteceu. Por exemplo, poderíamos ter a frase me molesta que se haya gritado comigo. Então, me incomoda que você tenha gritado comigo. Situações que a gente fala com os verbos irregulares. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Claro que existem outros verbos que também mudam bastante, ou até alguns verbos que são apenas irregulares, mas não mudam muito. Porém, eu vou fazer com que vocês tenham atenção, de vocês prestarem atenção nesses 5 verbos pelo menos. Apesar de a gente estar aqui fazendo com que a gente tenha a nossa fluência do espanhol, a gente tem que lembrar que a fluência ela é um processo. Você não adianta eu mostrar para vocês uma lista de 100 verbos, sendo que você ainda não sabe de nenhum. Então, se você quiser uma meta para você poder entender mais a questão de verbos, eu acho que é sempre interessante que você tenha um caderno para você poder anotar os verbos que você vai esquecer. E aí você traça uma meta. Se você está estudando uma vez por dia, durante a semana inteira, é interessante que você veja um verbo por dia. Se você estuda um dia da semana, você pode dar uma olhada em pelo menos 3 verbos para você poder ver conjugação da irregularidade. Então, sempre faça de uma forma que é saudável para você. Você não vai aprender espanhol e em dezembro você vai parar de estudar e você vai sempre lembrar. A gente esquece que quando a gente conversa com as pessoas, é uma prática e é um estudo também. Quando a gente ouve uma música, quando a gente ouve um podcast, quando a gente assiste um filme, sempre são práticas de uma língua que você vai ter. Então, não fique pensando que você vai sempre ter que estudar essa mesma intensidade. Vai chegar uma hora que vai ficar mais simples para você e você vai conseguir lembrar de tudo que você está estudando. Então fica calmo. É um momento que você tem para você poder estudar, vai ser rápido, você vai conseguir estudar, você vai conseguir ser fluente e você vai conseguir tirar isso de letra. Inclusive, se ficou com alguma dúvida, alguma questão, você quer fazer uma reclamação, alguma sugestão, inclusive tem algum verbo que você não entendeu se ele é regular,
Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Caso você ainda tenha esquecido o presente do subjuntivo, porque a gente já falou muita coisa, tem aqui o vídeo para você poder conseguir encontrar mais informações sobre o que a gente está falando do presente do subjuntivo, ou até mesmo dos verbos irregulares do presente do subjuntivo. Tem aqui esse vídeo também para você poder conseguir lembrar e estudar mais da gente subjuntivo, ficar um pouquinho mais tranquilo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!